cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui hoje para a gente estar aproveitando uma conversa incrível com a autora Rebecca Merkel. A Rebecca é mãe de 5, professora de literatura em uma escola clássica cristã e também é autora do livro Eva no Exílio, que pessoalmente é o meu livro preferido sobre o tópico de feminilidade bíblica. E hoje a gente vai estar conversando sobre feminilidade, sobre o movimento feminista, como saber se você está sendo uma feminista na prática, também sobre o papel da mulher dentro da igreja e no final ela vai trazer uma mensagem especial para mulheres que estão agora descobrindo a beleza da feminilidade bíblica. Então, eu tenho certeza que essa entrevista vai abençoar muito a sua vida cristã e vai te ajudar a entender melhor o desígnio de Deus para as mulheres. Então, aproveita muito essa entrevista. Rebecca, muito obrigada por estar aqui com a gente. Rebecca, thank you so much for being here with us today. Absolutely. Thank you so much for having me. It's a delight. Claro, muito obrigada por me receber aqui, é uma alegria. A alegria é toda minha. Então, você pode contar um pouquinho sobre você mesma, o seu trabalho e por que você escreveu o livro Eva em Exílio? So, Becca, before we start, could you just tell us a little bit about yourself, your work, and what made you write Eva in Exile? Yes. So I am married with 5 children who are almost all grown. Sim, claro. Bom, eu sou casada e eu tenho 5 filhos que estão todos praticamente crescidos. And I have been teaching at the Christian school where my kids have gone for the last 12 years, and my youngest is just about to graduate and go to college. E eu tenho ensinado na escola cristã onde os meus filhos têm estudado e frequentado pelos últimos 12 anos. E o meu filho mais novo já está se formando e prestes a entrar na faculdade. I think I've always been interested in the subject of women's roles, and I actually wrote my thesis about it in college. Então, eu sempre estive interessada nesse assunto sobre o papel da mulher e eu escrevi a minha tese sobre isso quando eu estava na faculdade. And I think it was because I did not like the sort of the conservative, I guess just reaction to feminism. I was not a feminist, but I didn't like what I was seeing from the sort of opposite. Então, eu acho que foi porque eu não gostava muito dessa reação dos conservadores sobre o feminismo. Então, eu não gostava dessa visão do que eu via do lado oposto. And I just felt like there had to be a better answer than saying women shouldn't be educated, shouldn't have jobs, shouldn't do anything except have babies and clean the house. Então, eu acho que deveria ter uma resposta melhor do que as mulheres não devem ser educadas, elas não devem aprender nada, elas só devem ter filhos e cuidar da casa. And it's not because those things are bad. I wanted to be a housewife. I got married young and had children very quickly, and I was a stay-at-home mother. E não é porque eu acho que essas coisas são ruins. Eu sempre quis ser uma dona de casa, uma mãe que fica em casa. Até porque eu me casei muito jovem e eu tive filhos muito jovens. But I didn't like the way I felt like conservatives treated that like something that takes no brains, it takes no training, it takes no effort, there's no art. It's just something that, well, you're a woman, so you're going to just do that. I felt like that was really demeaning to the high calling of being a housewife. Então, eu sempre quis ser uma dona de casa e eu nunca gostei da resposta dos conservadores sobre isso, como se isso fosse uma atividade que não requer nenhum esforço, nenhum pensamento, nenhuma arte da sua parte.
eles diminuíram totalmente o nosso grande chamado, né, para ser uma mãe, para cuidar da família, uma dona de casa. So anyway, I think it has always been a question that I was interested in, and I don't know, I ended up writing a book. Então foi sempre uma questão, uma pergunta que me chamou o interesse e eu terminei por escrever o livro. Então, o seu livro maravilhoso, você pode trazer pra gente um apanhado sobre o impacto do feminismo na nossa sociedade ocidental, por assim dizer? And Becca, could you just give us a brief overview on the impact that feminist movement had on the Western society? Yes, I think I think it's so ironic that after, several centuries of work fighting for women's rights, we now don't even know what a woman is. Bom, eu acho que é tão irônico, depois de tantos séculos de luta pelos direitos das mulheres, que as mulheres não sabem nem o que elas são. And I don't know if you've seen in Brazil, but in the States, a huge news story a couple weeks ago was the Supreme Court justice. Uhum. Bom, eu não sei se isso foi um grande alvoroço no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, algumas semanas atrás, o juiz do Supremo Tribunal falou: "Eu não sei o que uma mulher é, porque eu não sei biologia." And of course, men taking over women's sports, and just we've lost even the idea of what a woman is, much less what she's supposed to do. Então, é claro também a questão dos homens dominando sobre os esportes femininos. E é claro que hoje em dia a gente não tem a menor ideia do que uma mulher é ou o que ela deve fazer. So I think that what the feminist movement has given us is complete confusion. Então, eu acho que o que o movimento feminista nos deu foi uma confusão completa. Uhum, com certeza. E por que você acha que, assim, é uma coisa que traz tanta confusão, mas ao mesmo tempo muitas jovens mulheres se sentem atraídas por isso? Por que você acha que isso acontece? And it's just so odd because it, as you said, is so confusing, but at the same time, some women feel attracted to the feminist movement. Why do you think that is? Yeah, I think women are attracted to it. Well, really, because we're sinners. Uhum. Bom, eu acho que as mulheres se atraem por isso, na verdade, porque nós somos pecadores. And we don't like to have to submit our will to God's will. And we don't want to submit our will to anyone else. We want to be, little goddesses ourselves. Então, porque a gente não quer submeter a nossa vontade à vontade de Deus, ou nos submeter essa nossa vontade a ninguém. Nós queremos ser pequenas deusas, donas de nós mesmas. So I think what God calls us to is difficult. And it means denying ourselves and trusting him and following him, but it's ultimately so much more fulfilling than when we follow our own way. Então, eu acho que o chamado de Deus para nós é um chamado difícil. É sobre negarmos a nós mesmos, crer nele e segui-lo, mas que é algo que vai nos preencher e no final vai ser muito mais realizador para nós. Sim, com certeza. E tem uma coisa que você trouxe no livro que abriu os meus olhos de uma maneira fantástica, que você diz que muitas vezes uma reação que as mulheres têm ao feminismo é quererem simplesmente ir para o outro lado de falar: "Ah, eu quero voltar para os anos da Jane Austen, para os anos da regência, da era vitoriana". Então, você pode explicar o porquê isso não é a solução para o movimento feminista?
And Becca, you bring a very interesting viewpoint right at the beginning of your book that actually got to the heart of something that I was like believing this lie that if we could just go back to Jane Austen times, then everything would be fine. If we were in the Victorian era, we wouldn't have any of this. So, would you mind explaining why this is not the solution for feminism? Yes, absolutely. I think, especially when we're confronted with the chaos right now, it's very tempting to look at other cultures where they understood the difference between men and women and think if only we could go back. Bom, eu acho que quando nós somos confrontados com o caos, isso nos leva a olhar para outras culturas. E se a gente pudesse pelo menos voltar no tempo. Yes, but I think that sometimes that's because we don't know very much about that culture and we just kind of think that the outfits are really cute. E às vezes é porque a gente não conhece muito sobre aquela cultura. A gente só acha que as roupas que eles usam são bonitinhas. And I do think that's why in the conservative movement, you do see different versions that feel like they're playing dress ups. Então eu acho que isso é porque no movimento conservador, no mundo conservador, é como se eles estivessem atuando, brincando de trocar de roupa, de fantasia. Yes. And um, I think that we are called to transform our culture, not to run away from it and hide and wish that we were in a different one. E eu acho que nós somos chamados para transformar a nossa cultura e não para fugir dela e nos esconder e desejar que nós estivéssemos vivendo em um outro período. Sim, isso é essencial para a gente ter em vista. E à luz disso, você pode trazer para a gente qual é o desígnio de Deus para as mulheres e como que isso é muito melhor do que qualquer coisa que o feminismo pode falsificar para nós. And in light of that, Becca, what is God's design for women, and how is that a better way than anything that the feminist movement could counterfeit? Yeah, I think that when we decide to embrace our own created design, we will find out that we are doing something that we're actually very good at. Então, se nós abraçarmos aquilo que nós fomos criados para ser, nós vamos acabar fazendo e percebendo que nós estamos fazendo algo que nós somos muito bons naquilo. I think feminism is like trying to make water run uphill, and we're just always going to be frustrated. Eu acho que o feminismo é como você tentar fazer a correnteza subir uma montanha. Então a gente vai sempre terminar se frustrando. Yes, and so I think that if we decide to embrace the calling of biblical womanhood, that we will find ourselves in line with what we were meant to do. Então eu acho que se nós decidimos abraçar esse nosso chamado bíblico de sermos as mulheres bíblicas, então nós vamos encontrar aquilo que nós somos criadas para ser. And if you have a tool that is designed to do something, like a screwdriver is meant to screw in a screw, you could use it like a hammer, but it won't be very good. Então, se você tem uma ferramenta que foi desenhada para fazer algo, como por exemplo, uma chave de fenda, ela foi criada para apertar um parafuso. Você pode usar ela como um martelo, mas ela não vai estar fazendo aquilo que ela foi feita para fazer. So I think we should ask, what did God create us to do? Então, acho que a gente devia se perguntar o que Deus nos criou para ser. Sim, isso é totalmente essencial para a gente. E uma coisa que a gente vê muitas vezes no mundo afora são mulheres que provavelmente nunca se diriam feministas, mas vivem como se fossem. Então, quais que você acha que são uma das características que muitas vezes a gente pode encontrar nas mulheres que mostram que às vezes elas estão sendo feministas práticas?
And Becca, something that we often see in the world is that there are many women who would never call themselves feminists. However, they live as if they were. So, what do you think are some of the features that show that someone is living something as a practical feminist? Yes, I think feminism is so completely everywhere that we can take a lot of feminist assumptions on board without even knowing we're doing it. Eu acho que o feminismo ele está espalhado por todos os lados, que às vezes a gente pode acabar adotando algum desses pressupostos feministas, às vezes sem nem saber que a gente está fazendo isso. I think there are lots of Christian women who say, "Oh, I don't want to get married for a long time. I need to have a career first." Eu sei que tem muitas mulheres cristãs que falam: ah, eu não quero me casar por agora, só depois de um longo tempo, ou eu vou me concentrar na minha carreira primeiro. Or I'm never going to have children because I have too many plans. Ou então eu nunca vou ter filhos porque eu tenho muitos planos. I think it's very easy to do and to plan our lives in a way that the world approves of, and we haven't stopped to ask ourselves whether or not this is what God would have us do. Então eu acho que é muito fácil planejar a nossa vida de uma forma que o mundo aprova, mas eu acho que nós devemos parar e nos perguntar o que Deus nos criou para fazer. Sim, e isso é maravilhoso porque tem uma parte que provavelmente é a minha parte preferida do livro, que é uma hora que você fala como que quando as mulheres fazem aquilo que elas foram criadas para fazer, o reino de Cristo expande e que elas são uma peça fundamental. Então você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre como que isso acontece? And Becca, one of my favorite parts of your book is when you say that women are a strategic tool that God uses to expand his kingdom. So, would you mind just explaining to us what do you mean by this? Yes. Um, in the beginning, in the Garden of Eden, Adam was told, fill the earth and subdue it. And he could not do that without a helper, without Eve. Então, no início, no Jardim do Éden, Deus criou o Adão e a Eva, e ele disse para o Adão, crescer e multiplicai. E ele não conseguia fazer isso sem a ajuda de outra pessoa, que era a Eva. And then before Christ went back to heaven, he gave us the Great Commission. And he said, go baptize the nations. And he didn't just give that job to the men. It's the next step in filling the earth and subduing it. Então, antes da ascensão de Deus aos céus, ele nos deu a grande comissão para a gente ir e batizar as nações. Então, isso também era uma parte da ordenança dele, de ir e popular a terra. So God told us to take over the world, and then he told the women to be fruitful in the home. So I think that shows us that this is how we make an impact in the world, is by doing what God said in the home, and it has huge consequences. Então, Deus nos disse para dominar o mundo e para as mulheres serem frutíferas nos seus lares. E isso terá um impacto enorme quando nós fizermos isso. Sim, e uma coisa que às vezes pode ficar um pouco nublado é a questão sobre o papel das mulheres dentro da igreja. Muitas vezes a gente sabe sobre o que elas devem fazer no lar, mas às vezes quando aplica para a vida da igreja pode ficar um pouco complicado. Então você pode explicar um pouco sobre isso para a gente? And something that is often cloudy in our heads is when we talk about the role of women inside the church. So, would you mind explaining to us what is God's role for women inside the body of Christ? Yeah, I think that we're told specifically a number of the things that we're supposed to do and some of the things that we are not supposed to do. Sim, tem várias coisas que nós fomos ensinados desde o princípio
que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. We know that we are not to preach because that's prohibited, and the Bible's pretty clear about that. Então, nós sabemos que nós não devemos pregar, porque isso é proibido, e a Bíblia é bem clara sobre isso. And I think if we feel like that's not fair, why shouldn't we get to do it? That shows a little bit of feminism that's gotten in. Então, eu acho que quando a gente começa a se perguntar, se isso não é para eu fazer, por que que eu não posso estar fazendo isso? Né? A gente se pergunta isso mostra um pouquinho do feminismo que está se infiltrando. And we are told lots of other things we are supposed to do. We're supposed to raise families. We're supposed to love our husbands, love our children, wash the feet of the saints. Nos é dito muitas das coisas que nós devemos fazer. Nós devemos cuidar da família, ajudar as pessoas, ajudar os órfãos, lavar os pés daqueles que vêm até nós, entre outras coisas. I think if we do the things that we're commanded to do, we will find that the impact is great and we won't feel like we have been put in the margins. Então, se nós fizermos as coisas que nós fomos ordenadas a fazer, nós vamos perceber que o impacto dessas coisas é incrível e nós não vamos nos sentir marginalizada. Sim, isso é algo maravilhoso para a gente ter em vista. E também uma coisa que você pontuou no livro é como que uma esposa, uma mãe, ela também tem que buscar educação para si mesma, porque Deus vai usar de alguma forma isso para ser útil no lar, o que é diferente do estereótipo feminista que muitas vezes a gente vê. Então, você pode explicar sobre isso também para a gente? And something that you also point out in the book is that being a wife and a mother requires education from women, which is a different take from the feminist stereotype. So can you explain to us how does that work? Yes, I think that if we think that being a wife and a mother is a brainless activity, then we are agreeing with the feminists. Bom, eu acho que se nós pensarmos que ser uma esposa e uma mãe é uma atividade burra, né, que não precisa de ser pensada, então nós estamos pensando como feministas. And some people hear that being a wife and a mother is a brainless activity, and then they run away, and that's the feminist. And other people think, yeah, that's what we're going to do. And that's the conservative approach that I don't like. Então, algumas pessoas falam, bom, você é uma mãe e uma esposa, e essa é uma atividade que não requer muito pensamento e muito esforço, que é o lado feminista. E tem outras pessoas que falam assim, não, eu vou fazer isso mesmo, que é a resposta conservadora, que eu não gosto muito. So I think we need to see it as a very high calling and one that you could excel at. And if that's true, then it opens up a whole world of possibilities that we ought to be preparing for and getting good at. Então eu acho que isso deve ser visto como um grande chamado e que nós podemos ser excelentes nesse chamado que nós fomos criados para ser. Quando a gente percebe e vê isso pode abrir portas para milhares de outras possibilidades. I do think it's funny where if somebody wants to be a lawyer, then they prepare for years and they're on a trajectory to be good enough to become a lawyer. That's me right now. Okay, and they don't say, oh, I don't know, if I become a lawyer, I'll figure it out then. Eu acho interessante porque se nós pensarmos alguém que se prepara para ser um advogado, eles estudam e eles trilham uma trajetória para serem bons naquilo. Eles não simplesmente fazem, eu vou ser um advogado e eu vou ver o que isso vai dar. Sim,
Isso é algo que a gente precisa ter em mente, né, é muito importante. Então, como que nós podemos, como mulheres, estarmos na prática servindo a Deus em nossas vidas diárias, de uma maneira que a gente não vá cair nessas ideias e nessas falácias femininas? And so, how can we as women be practical in serving God in our daily lives in a way that we won't be falling for feminist ideas? I think we, first of all, need to be very cynical about our own motivations. Eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos ser bem cínicas sobre as nossas próprias motivações. Because to be a obedient Christian woman right now in our culture is like swimming upstream. You can't relax. Porque agora ser uma mulher cristã obediente em nossa cultura é como você nadar contra a correnteza. Você não pode relaxar. And we have to be ready to be different and to be okay with being different. E a gente tem que estar prontas para ser diferentes e de estar bem, de se sentir bem em ser diferente. And we have to care more about what God thinks of us than what the culture thinks of us. E a gente tem que se importar mais com o que Deus pensa de nós e não com o que a cultura, né, está pensando de nós. And we have to trust God, and then we have to try to run to be obedient. E nós temos que confiar em Deus e temos que tentar correr em direção à obediência, em sermos obedientes. And if we do that, I think we will find that there is a huge, wonderful, glorious opportunity in front of us that we couldn't see when we started. E eu acho que se nós fizermos isso, que nós vamos encontrar essa grande oportunidade que a gente antes não conseguia ver diante de nós, né, pelos nossos olhos. And it's not going to be a simple checklist. Just tell me what to do. Just give me 15 steps and I'll do it. E não vai ser um checklist simples. Ah, só me diz o que eu preciso fazer, me dá 50 coisas aí que eu preciso fazer e vai ser simples. Each one of us is going to be standing somewhere different, and our obedience is going to look very different, and it's going to take creativity and imagination. Cada uma de nós estará numa posição diferente e a nossa obediência será diferente. E isso vai exigir de nós obediência e criatividade. So I think we have to be ready to be creative. Então acho que a gente tem que estar prontas para sermos criativas. Sim, isso é lindo. E também, uma pergunta que eu peguei do trailer do documentário seu que vai lançar há pouco tempo, daqui a pouco tempo, né. Então, como que você acha que nós, como mulheres piedosas, podemos estar reconstruindo essa visão bíblica da feminilidade? And Becca, I got this question from the trailer of your documentary because I thought it was fantastic. So something that you talk about is how can we as godly women rebuild this true biblical vision for femininity? Yes, I think what the feminists have done for the last century is they have just destroyed the home. Bom, eu acho que o que as feministas fizeram pelos últimos séculos é que elas destruíram os lares. And I think we need to start rebuilding the home in the middle of the ruin. Então, eu acho que nós precisamos começar a reconstruir os lares em meio às ruínas. And our whole society is in ruins, and each one of us can pick up and begin to rebuild right where we are, where God has planted us. Eu acho que toda a nossa sociedade está em ruínas e cada um de nós pode começar a reconstruir no lugar que nós estamos, onde Deus nos colocou para estar. And if you look at how much effort God's enemies have spent attacking the home, I think we can assume that they realize
it's important. E se você começar a olhar e ver o quanto de esforço os inimigos de Deus têm colocado para destruir os lares, então você vai perceber que eles já sabem que isso é importante. Just think of how much the world hates the idea of a godly wife and mother who submits to her husband. They hate it. Então só pense no quanto o mundo odeia a visão da mulher cristã feita por Deus, que cuida do seu lar e que se submete ao seu marido. Eles odeiam isso. And I could do all kinds of weird things and have weird hobbies, and nobody would care. E eu poderia fazer todos os tipos de coisas estranhas, ter hobbies estranhos, e ninguém iria se importar. But if I want to be a submissive wife and mother, they hate it. Mas se eu quero ser uma esposa e uma mãe submissa, eles odeiam. So I think we should realize that maybe women doing that might be an actual threat to the world. Então eu acho que talvez eles perceberam que quando as mulheres fazem, se elas fizerem isso, elas podem ser, na verdade, uma ameaça para o mundo. Because if it wasn't a threat, they wouldn't hate it so much and they wouldn't spend so much time attacking it. Porque se não houvesse uma ameaça, eles não odiariam tanto e não passariam tanto tempo atacando isso. And that is something we all can do, is we can all try to obey God as Christian women in whatever circumstances we find ourselves. E isso é algo que todas nós podemos fazer, tentar obedecer a Deus como mulheres cristãs em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer circunstância. And I think that that would make a huge difference to our culture. E eu acho que isso faria uma diferença enorme na nossa cultura. Com certeza, esse foi um dos pontos que eu amei sobre o seu livro. E para nossa pergunta final, o que você diria para uma moça que cresceu acreditando que o feminismo era compatível com a fé cristã e que o feminismo talvez seria a solução para todos os problemas, mas agora está começando a ver que não é bem assim e que o evangelho oferece algo melhor. O que você diria para alguém que está num estágio assim? And Becca, for our final question, what would you say to perhaps a young woman who grew up believing that feminism was compatible with the Christian faith and that it would solve all the problems, but just now is starting to realize that the gospel offers something better? What would you say to her? I would say it's so much better than you think it will be. Eu diria, bom, é muito melhor do que você pensa que vai ser. It's like finding out that you get to do something that you're actually really good at. É como descobrir que você consegue fazer algo que você é muito boa em fazê-lo. And that doesn't mean that it will be easy or simple, Isso não significa que vai ser fácil ou simples, but you're going to be much better at being a woman than at being a second-rate man. mas você vai ser muito melhor em ser uma mulher do que ser um homem de segunda classe, vamos dizer assim. And that's the wonderful thing, is we don't have to try to compete with the men when we're basically going to be set up to lose. I mean, just look at women's sports. We don't have to compete with the men. E isso é algo maravilhoso, porque a gente vai descobrir que nós não fomos criadas para competir com os homens. Se você olhar, por exemplo, os esportes masculinos, nós vamos perder. Então, nós não fomos criadas para competir com eles. And now, with everything the feminists have given us, the men are even winning the awards on being the best women. E agora, com o que o feminismo nos deu, os homens estão ganhando os prêmios em serem mulheres melhores. So we get to do something completely different, and God has created you to do it. Nós podemos ser algo completamente diferente e Deus nos criou para fazer isso.
Sim, isso é maravilhoso. Então, Beca, o seu livro é maravilhoso e tudo que você disse pra gente são verdades muito preciosas. Então, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Beca, I loved everything you said in this interview, in your book. So thank you so much for everything you shared and for your wisdom. Oh, thank you so much for having me. It's been really fun to chat. Obrigada por me receber aqui. Foi muito divertido conversar com você. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Foi uma alegria enorme ter tido você aqui, então tenha certeza de olhar aqui na descrição para você adquirir o livro da Rebeca, que é uma benção muito grande e me abençoou muito. E também se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, nenhuma entrevista assim que elas lançarem, para você sempre estar por dentro delas. E também dá o seu like e o seu comentário falando o que você achou dessa entrevista, eu vou amar saber. Então, muito obrigada por ter escutado e com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.